Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Eu, Juliane dos Santos, apresento Táticas Fantásticas dessa sexta-feira, sextou, para falar da nossa classificação diante do Iguatu do Ceará, 3-0 com 2 gols do Marcos Leonardo, nosso menino da Vila, que poderia ter sido até muito mais gols dele, e um gol também do menino da Vila, Lucas Barbosa. Bom, como foi esse início de jogo, né? Era o Iguatu, com todo respeito, um time muito menos expressivo, que foi até então um pouquinho mais superior no início da partida, marcando bem a saída de bola do Santos, o Santos que teve dificuldade para sair até os seus 15 minutos da primeira etapa. A gente viu o Iguatu até então mais organizado que o Santos, eu até tuitei na hora, eu já fiquei nervosa, eu falei que aí o Santos não vai sair dessa pressão que vinha acontecendo. É porque nós santistas, né, estamos com os ânimos à flor da pele, muito chateados com tudo que vem ocorrendo, a não classificação para o Paulistão. A gente vai ficar em maior tempo sem jogos do Santos, agora somente em abril. A gente poderia estar no mata-mata, mas a gente não está no mata-mata. Mas enfim, foi um Santos, depois desses 15 minutos, né, do primeiro tempo, onde o Iguatu se impôs um pouco mais dentro das ações da partida, o Santos conseguiu retomar um pouco mais, né, subir um pouquinho mais suas linhas. Foi no 4-3-3, né, sem a bola, o 4-3-2-1 sem ela, aquela configuração de jogo no qual a gente já conhece do Odair Hellmann. O Maicon sentiu, não jogou, quem jogou foi o Messias e o Bauerman na zaga. O João Lucas ali pelo lado direito, o Felipe Jonathan pelo lado esquerdo, o Felipe Jonathan, que deu uma belíssima assistência ali pro Lucas Barbosa fazer um gol como falso 9, o primeiro gol do Santos na partida, né, abrindo o placar. O Lucas Lima também, que fez uma baita partida, achei que o Lucas Lima estava muito bem nesse jogo, ditando o ritmo do meio campo, conseguindo se espaçar muito bem dos defensores do Iguatu, fazendo o papel ali da linha intermediária, entre linhas, com muita mobilidade, e ele jogou mais centralizado, inclusive, diante do Iguatu, e deu uma belíssima assistência ali também para o Marcos Leonardo fazer um gol de cabeça. O segundo gol do Santos, e o terceiro gol que teve algumas mexidas. O Ângelo entrou, né, com esse imbróglio inteiro que vem ocorrendo. Quem estava jogando ali pelo lado direito aberto era o Lucas Barbosa, né, mas ele entrou com falso 9 para fazer o primeiro gol ali dentro da área do Santos, mas saiu ele, entrou o Ângelo, e o Ângelo deu uma belíssima assistência no arranque, no contra-ataque ali para o Marcos Leonardo fazer o terceiro gol do Santos. Assim, um Santos depois que foi muito mais imponente na partida, porque o Iguatu, eu acredito que a viagem deles, né, o físico, o condicionamento físico deles obviamente caiu muito no segundo tempo, e onde o Santos conseguiu ser muito mais efetivo na partida. Vamos falar então um pouquinho do que ocorreu. Eu preparei aqui o 4-3-3 para vocês hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o falso 9. Eu acho que o Lucas Barbosa, ele jogando como falso 9, é muito melhor do que um ponta. Eu acho que isso até mesmo pela estatura dele, o mecanismo de jogo que ele vai ter melhor é como falso 9. Por quê? Ele tem uma imponência, né? Ele tem uma atração melhor no físico dele quando ele joga mais com mobilidade. Obviamente, dá para jogar com o Marcos Leonardo fazendo papel de falso 9, dá, porque o Marcos Leonardo também agora vem saindo um pouco da área. E isso contribui bastante, né? Fica um ataque pro Lucas Barbosa entrar também com os lançamentos do Felipe Jonathan, ou até mesmo com o arranque, como foi o Ângelo, que tá muito bem, né, nesse ranking de assistências com a camisa do Santos. Então eu acredito que o Lucas Barbosa de falso 9 é o melhor que tem de extrair dele. Porque quando ele joga de ponta, ele fica um pouco mais estático, porque ele não tem um ímpeto como um ponta. Ele não é tão agudo. Ele é muito mais técnico do que agudo. Ele não tem aquele 1 contra 1 tão
efetivo, preciso, mas ele é muito mais técnico para jogar na área com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo pode também fazer o quê? Recua um pouco mais, fica um ataque muito mais móvel. O Lucas Lima, que fez uma boa partida ontem, também vai ajudar bastante os dois quando o Lucas Barbosa for jogar de falso 9. Mas como entrou depois o Ângelo e deu essa assistência pro Marcos Leonardo, o Ângelo tem o ímpeto do que não tem o Lucas Barbosa, vocês entendem? Ele sim é um ponta agudo, o Lucas Barbosa não. Então o Lucas Barbosa ele tem um papel muito mais central, de área, do que de beirada de campo. Tá certo? Era isso que eu queria falar pra vocês. Bom, mas é um Santos que conseguiu a classificação, muito importante, já para a próxima fase, financeiramente falando, mas eu ainda acho que no jogo, entre linhas, taticamente falando, ainda o Odair vem devendo bastante. Vamos ver agora com esse período de treino que vai ter muito vasto nesse mês de março, para, enfim, já iniciar o mês de abril contra o Grêmio, que vai ser uma pedreira. Vamos ver como o Santos vai estar se portando, espero que melhor, esperamos melhor taticamente, tá certo? Esse foi o Tática Fantástica de hoje, gente. Eu vou sentir saudades, mas em breve estou aqui com o nosso Santos para falar sobre a Tática Fantástica. Um beijo para vocês.